Bom, como eu falei no vídeo anterior, existem algumas vantagens na utilização de enums. A primeira delas é a questão da beleza, a segunda é que as enums possuem estado, e a terceira é que elas podem ter comportamentos, ok? E para esse exemplo, eu criei uma classe que eu vou chamar de WorkScale, escala de trabalho, onde eu vou ter um atributo string com o nome do meu trabalhador, worker, o nome da minha variável, meu atributo, e o segundo é o turno de trabalho, que é o workshift, certo? Que vai ser uma enum, que eu vou criar agora. Copiar aqui, private, enum. Os turnos de trabalho normalmente são o quê? De manhã, de tarde, de noite, certo? Aqui eu vou criar um construtor no meu trabalho, na minha classe WorkScale, e criar os getters, certo? Criar meu primeiro WorkScale aqui, new WorkScale. Quem vai ser meu primeiro trabalhador vai ser o João. A escala de trabalho dele vai ser WorkScale, WorkShift, vai ser de manhã, certo? Então, vou fazer um salt de ws.get workshift. Vamos imprimir. Pronto, é de manhã. Digamos ainda que eu queira dizer que cada um dos meus turnos de trabalho, se eles possuem ou não adicional noturno. Então, só venho aqui e adiciono a minha enum, uma variável booleana que eu vou chamar de night additional, que é o adicional noturno. Vou criar um construtor com ela. Já me obriga aqui a dizer se é adicional noturno ou não. De manhã não tem adicional noturno. De tarde também não. E de noite tem. True. Certo? Vou quebrar a linha aqui para ficar melhor. E aqui eu vou fazer um night addition. Certinho? Vou adicionar ainda para minha enum comportamento, que vai ser um método que vai retornar uma string, que eu vou chamar o método de getMessage, que vai dizer se possui ou não adicional noturno a partir do atributo. Então, is night additional retorna tem adicional noturno. Se não, não tem adicional noturno. E aqui em cima eu vou fazer ws workshift.getMessage. João não tem adicional noturno na escala de trabalho dele. Deixa eu adicionar aqui ws.getWorker. Opa, dá um espacinho. Fechou. Eu imprimir de novo. O João não tem adicional noturno. Se eu mudar para noite, ele acaba tendo adicional noturno, porque é de noite. Vou fazer o teste de tarde. Pronto, ele não tem adicional noturno, porque de tarde não tem, só à noite. Digamos ainda que no meu turno de trabalho eu queira colocar a regra em que aquele turno se encaixa, de que horário a que horário aquele turno se encaixa, certo? Então eu vou adicionar mais um atributo também, que eu vou chamar de private, predicate, vai ser um predicate, ok? Que vai receber um tempo, local time, vou adicionar aqui, importar, e eu vou definir como condition o meu atributo. Vou mudar meu construtor também enum para ter a condition, certo? E aqui eu vou criar ainda um método com retorno booleano, que eu vou chamar de teste, recebendo um local time, que vai testar se aquele tempo passado se encaixa na condição daquele turno. Então vai ser condition.testTime, certinho? E aqui em cada um dos meus turnos definidos, eu tenho que definir o predicate, ou seja, de que horário a que horário aquele turno se encaixa. Então aqui eu vou adicionar um time, expressão lambda,
time, o arrowzinho, abre e fecha. Só vou recortar o false aqui, que é o meu night additional, certo? E aqui eu vou botar um return. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V dessa minha expressão lambda. Opa, certinho, certinho, falta vírgula, certo? Para se encaixar no turno da manhã, qual é o tempo que tem que ser? Tem que ser um tempo, tá? Tem que ser depois das 5h59 da manhã, certo? E o meu tempo tem que ser antes do meio-dia. Local time num. Essa é a minha regra para se encaixar no período da manhã. Por período da tarde, o tempo tem que ser depois das 11h59 e antes das 6 da tarde. Call time off 18 horas, certinho? E de noite, o que se encaixa de noite? Tem que ser depois das 17h59 às 5h59 da tarde, ou o tempo ser antes, isso, before das 6 da manhã. Então 6 da manhã, certo? O turno da manhã é após as 5h59 e antes do meio-dia. O turno da tarde é depois das 11h59 e antes das 6 horas da tarde. E o turno da noite é depois das 17h59 ou antes das 6 da manhã, certo? E ainda aqui no meu workshift eu vou definir um método que vai filtrar, dependendo do horário que eu passar, em que turno que ele se encaixa. Então aqui eu vou definir um public, certo? Vai ter o retorno do meu turno de trabalho, workshift. E eu vou definir meu método como define workshift, certo? A partir de um local time, vou chamar de time. Aqui eu vou fazer um return, vou fazer uma string dos meus values, de todos os meus enums, vou filtrar para cada uma das minhas workshift. Eu vou testar a condition com o time, se o time se encaixa, vou encontrar o primeiro e vou retornar. Olha que bonito, utilizando o Java 8, como fica. E aqui em cima, quando eu criar a próxima escala de trabalho, que eu vou chamar de WS2, que vai ser do Pedro, ao invés de eu passar diretamente o turno aqui, eu vou chamar a workshift, define, eu não deixei estático, public static, define workshift, passando um tempo. Eu vou definir uma variável local time aqui, local time, igual local time, ponto, off. Em que horário que o Pedro vai trabalhar? O Pedro vai trabalhar ao meio-dia. Vai iniciar o trabalho dele ao meio-dia. Então eu vou passar o time aqui. E aqui eu vou fazer outro salt, idêntico ao de cima, tá? Só mudando o WS para 2 aqui. Eu vou executar. Às 12 horas, o Pedro vai ter adicional noturno? Não, ele não tem adicional noturno, porque nosso filtro aplicou as regras de cada uma das enums para se encaixar. Então, às 12 horas, vai se encaixar no turno da tarde. O turno da tarde não tem
adicionar o turno. Digamos que eu adicione às 8 horas da manhã, certo? Então 8 só aqui. Ele ainda não tem adicional ao turno, mas digamos que seja a partir das 18, que é o trabalho dele, que ele vai começar a trabalhar. Então, ele começa a ter adicional ao turno, porque às 18 horas é de noite, certo? Então, olha todas as vantagens da utilização de uma enum. Ao invés de eu ter um inteiro aqui, definindo o turno de trabalho, eu tenho uma enum, e ainda eu posso aplicar comportamentos, dizer em que horário que se encaixa, se tem ou não adicional no turno, entre outras coisas que daria para fazer, tá? Então essa é uma das grandes vantagens aí da utilização da enum como constantes, certo? Por hoje era só, até o próximo vídeo.